Olá pessoal, hoje nós estamos dando sequência no Tech Talks. Esse é o nosso segundo vídeo sobre rastreabilidade de medicamentos. Nesse molde do Tech Talks, eu convido especialistas em serialização e rastreabilidade para tratar de problemas específicos que acontecem principalmente nas linhas de produção ou nas operações logísticas. Hoje eu estou aqui com o Alexandre, que é gerente de rastreabilidade da Videojet. O Alexandre é responsável pelos produtos de serialização e rastreabilidade comercializados pela Videojet e está aqui hoje para a gente conversar sobre os impactos da rastreabilidade nas linhas de produção. O que a gente consegue falar sobre isso, Alexandre? Em primeiro lugar, muito obrigado, Rodrigo, por ter nos convidado para a gente bater um papo sobre esse assunto que é extremamente importante na indústria farmacêutica e especialmente esse Tech Talk 2 sobre os impactos que implantando a serialização dentro de uma linha de produção, eventualmente eles podem causar. A gente poderia destacar que o principal impacto e o que as empresas mais perguntam qual é a redução de produção que eu vou ter comparado com uma linha sem rastreabilidade. E isso a gente não pode negar, haverá um impacto e você já deve prever isso no seu planejamento quando você estiver pensando em colocar a linha de rastreabilidade. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum estudo já que a gente consegue ter alguma métrica sobre o impacto da rastreabilidade na produtividade? Existe. Os dados do Brasil, das empresas que já implantaram rastreabilidade, ele ainda não são consistentes. Por quê? Algumas já finalizaram, é verdade, outras estão em processo de instalação das linhas e adequação dos seus sistemas e outras ainda nem iniciaram um projeto de rastreabilidade. Então os dados eles ainda no Brasil não são consistentes. Mas no mercado europeu, especialmente, e nos Estados Unidos, já há estudos tomando como referência as empresas que já instalaram e os fornecedores de rastreabilidade, há estudos que indicam que, desde que seja feito previamente um planejamento correto, há uma redução inicial, um impacto inicial de redução de 10%. Com o passar do tempo, a gente costuma chamar isso de linha ou curva de aprendizado. Depois de aproximadamente 3 ou 4 meses dessa curva de aprendizado, isso reduz para uma média de 5%. Inclusive, eu estive na Turquia por 2 vezes já, e visitando um grande fabricante, né, uma grande planta na Turquia, é realmente esse número que você tem. No momento da implantação, eles tiveram uma redução do AE de aproximadamente 28%, 29%. E ao longo do tempo, ou seja, depois de 6 meses, eles já conseguiam ter essa curva estabilizada em 6%. Exatamente. Tendo a expectativa de ficar entre 3 e 4%. Mas uma coisa que a gente consegue afirmar é que existe sim uma perda de produtividade. Né? Existe sim uma perda de produtividade e ela está atrelada diretamente ao planejamento inicial, ao engajamento das pessoas envolvidas num projeto de serialização, seja o fornecedor ou seja as pessoas da própria empresa e, claro, a tecnologia usada na linha de produção. Então, se você tem uma linha extremamente manual, quando você coloca um sistema de rastreabilidade, o impacto vai ser mais significativo. Numa linha automática ou semiautomática, haverá um impacto, mas isso você ainda consegue fazer algumas compensações. Mas, inevitavelmente, nós vamos ter uma redução, sim, do OIE, que a gente pode considerar, o OIE, haverá uma redução sim, a gente estima que estabilizado em 5%. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta que ela está relacionada ao processo em si, não apenas ao equipamento. Como é que as empresas têm trabalhado na questão do treinamento dos operadores para adquirir esses novos conhecimentos de operação do equipamento ou mesmo para se adequar aos processos? Ou seja, porque naturalmente o operador faz parte ali da linha de produção. Uhum. A não ser que você tenha uma linha totalmente automática, do começo ao fim, ou seja, até com a case packer ali, onde a caixa já sai pronta e o produto já sai paletizado, você tem ainda muita interferência humana. Como é que você tem visto esse cenário aí? Esse é um outro impacto significativo que nós temos que considerar. Quando a gente pensa em 5%, nós já estamos imaginando um pessoal totalmente treinado e acostumado com aquela nova tecnologia que você colocou nas linhas de produção. É importante notar que, apesar do mundo moderno que nós vivemos, aqui como nós estamos falando com você virtualmente, transmitindo conhecimento,
Os operadores, eles têm contato hoje com tecnologia, seja através de um celular, do computador, do banco, contato de tecnologia com o filho, e eles levam esse conhecimento para dentro da empresa e isso tem facilitado muito para que eles estejam acostumados com implantações de nova tecnologia. Mas a rastreabilidade, ela traz um acessório a mais, que são processos complementares. Então não é apenas mais acionar ou desligar um botão. Ele vai ter que fazer diversas operações. Então você precisa treinar. Se pudéssemos fazer uma brincadeira, o slogan da Prefeitura de São Paulo é trabalho, trabalho, trabalho. E a minha sugestão é em rastreabilidade, treinamento. Por quê? Um operador não treinado, um supervisor que não tem conhecimento total da linha vai inevitavelmente gerar um impacto negativo no seu sistema de produção. Porque agora minimamente ele precisa saber lidar com o computador, né? Minimamente. Não é mais aquele perfil de operador que está acostumado a pegar o produto, colocar numa caixa ou manusear ali uma operação totalmente manual mesmo, né? Claro. Ou seja, ele tem que estar acostumado com o computador, porque o sistema de serialização, na verdade, ele é um sistema, né? Ou seja, não é mais um botão do PLC que vai parar a máquina. Na verdade, ele tem que acessar os caminhos certos e aprender de fato a lidar com isso. Claro. Né? Os fornecedores de rastreabilidade, quando eles desenvolvem uma tela ali, eles sempre pensam no dia a dia. Então, imagine um celular com que você arrasta um ícone, que você clica e abre uma outra tela. Então, é sempre pensado no sentido de facilitar e uniformizar a tecnologia. Mas, é claro, é uma tecnologia nova, processos novos e há um outro impacto que é funções que ele não fazia anteriormente, ele passa a fazer. E se me permite mais uma observação, dentro da indústria farmacêutica você inverte muitos operadores. Então você tira o operador da linha 1, coloca na linha 2, tira da encartuchadeira, coloca na emblistadora ou vice-versa. Esse processo você não vai eliminar, você vai continuar fazendo por diversas razões. Só que agora você deve considerar que um operador não treinado ou com intimidade com o sistema de rastreabilidade vai gerar uma redução. E ele não vai poder ser responsabilizado naturalmente. Por quê? Porque ele não tem contato. Então, de novo, treinar sempre todas as pessoas envolvidas com o sistema. E, na verdade, eu acho que esse é um bom exemplo de como a gente vê a rastreabilidade tendo impacto em outras áreas que não a manufatura. Principalmente no aspecto do que a gente está conversando aqui, que é sobre o recurso humano, tem claramente um impacto aí na área de RH, que para contratar o operador vai ter que rever alguns requisitos mínimos para de fato ter alguém que seja capaz de trabalhar ali no final das linhas de embalagem. Sem dúvida nenhuma. Os operadores hoje, dentro de uma indústria, eles já têm contato com os equipamentos, mas muitos ainda têm dificuldade. Então, nesses nós precisamos treinar. Quando a gente pensar em uma contratação, ele deverá ser treinado, porque é uma tecnologia, é um sistema que ele desconhece, porém ele tem que vir já com conhecimentos mínimos de um sistema automático, de um computador, de um programa, raciocinar como mais ou menos ele funciona. E Alexandre, em relação quais outros impactos assim podem ser menores você vê no geral? Eu destacaria rapidamente 3. Os POPs. Hoje você tem um POP para o processo produtivo. Quando você colocar rastreabilidade, você tem que fazer todos os POPs novamente. Então isso vai gerar um impacto no seu processo produtivo. Eu participei de um determinado projeto em que o cliente precisava, para fazer uma modificação no processo, de 15 assinaturas. Era um procedimento interno e ele tinha que seguir. Então, o impacto que quando ele precisou fazer um POP, ele tinha um POP consolidado, um POP novo, isso gerou um transtorno, um impacto extremamente negativo. Por quê? Enquanto o POP não estivesse consolidado, o processo produtivo estava prejudicado. Então, são pequenas questões que a gente precisa tomar bastante cuidado. Um outro impacto grande é a validação dos equipamentos. Quando a gente pensa numa linha tradicional, há todo um processo de validação, mas você já tem a linha validada. Implantando um sistema de rastreabilidade, você precisa validar totalmente, novamente essa linha e agora com muitos novos equipamentos e não apenas hardware. Você tem que pensar agora que você precisa validar software. Isso é um impacto significativo também. E qualquer pequena mudança no processo, no equipamento, ou uma atualização de software, por exemplo, você precisa fazer uma revalidação parcial, mas você vai precisar revalidar. Ou seja,
a produção ficou muito mais complexa e exige um pouco mais, não um pouco, exige muito mais planejamento agora. Tá, e pensando nessa questão da implantação da rastreabilidade no prazo que a gente tem para se adequar, como é que a Videojet está posicionada para oferecer equipamentos e serviços para o mercado? A Videojet está trabalhando desde 2011 com rastreabilidade. Nós já implantamos mais de 52 linhas no Brasil, clientes que compraram a linha já implantaram e já validaram. Alguns já estão colocando o produto no mercado, outros ainda controlam esses produtos internamente. E a Videojet trabalha com uma empresa americana de software que se chama Systec, ela é considerada uma das 3 melhores do mundo. E nós temos uma equipe local de 14 engenheiros focados exclusivamente para a rastreabilidade em função da complexidade que esse projeto exige. Que ótimo, Alexandre. Pessoal, esse é um tema bastante importante, né, sobre os impactos na linha de produção. Eu queria agradecer o Alexandre pela presença, agradecer por compartilhar esse conteúdo com a gente e dizer que se você quer, de fato, se manter bem informado sobre rastreabilidade de medicamentos, mantenha-se inscrito no canal, né, se inscreva no canal e para poder acompanhar os melhores conteúdos aí. Alexandre, quer se despedir? Pessoal, muito obrigado. Eu e o Rodrigues ficamos à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida através desse canal, pode falar conosco. Pessoal, obrigado e até a próxima. Até a próxima.